Hoje, dando continuidade ao nosso estudo de 1 João, vamos para 1 João 2, de 7 a 11. Abra sua Bíblia, já deixe preparada aí para a gente continuar o nosso estudo. 1 João 2, 7 a 11. Primeira João 2, de 7 a 11. Todos abriram? Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler. Diz o seguinte: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e nós te pedimos, Senhor, que tu venhas falar conosco, que ela se torne verdade dentro de nós, e não somente uma palavra que serve, Senhor, como algo bonito. Não, Senhor, nós te rogamos, te pedimos, te imploramos, porque dependemos disso. Oh, Espírito Santo de Deus, convence-nos, Senhor, converte-nos todos os dias, para que dia após dia nós possamos estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor, para que cada vez mais e mais nós possamos, Senhor, estar inseridos, Senhor, participantes efetivamente do Teu reino. A Tua obra está completa, a Tua obra já foi realizada. Permita, Senhor, que nós participemos da Tua obra já realizada. Em nome de Jesus Cristo, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, que possamos verdadeiramente, Senhor, Te servir como o Senhor deseja que nós sirvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Como fazemos? Vamos para uma revisão de 1 João 2, 1 a 6, para a gente poder se situar. Vamos lembrar o que foi dito no culto passado e continuar neste culto. Vimos em João 1, 2, de 1 a 6, que João tratava todos como filhinhos, de uma forma paternal e fraternal. Ele era afetuoso quando tratava com as pessoas aqui. Vimos que ele não fazia isso de forma pejorativa. Então ele não vinha e falava assim, filhinho, filhinho, não. Ele verdadeiramente tratava com carinho aqueles a quem ele ia falar. Mas nós vamos ver em 1 João, 2 João e 3 João, que a coisa não é porque ele trata afetuosamente que o Evangelho ele trata de forma diluída, de forma que não aponte o pecado e o erro. Então nós vamos ver que João, inclusive, bate bastante, apesar de tratar com muito amor e carinho. Amém? João afirmou que todos aqueles que forem do Senhor e pecarem, veja bem, ele afirmou que aqueles que forem do Senhor e pecarem, que esses tenham um advogado junto ao Pai. Não é qualquer um, aqueles que não são do Senhor, aqueles que não entram com pedido de perdão legítimo com o Senhor, esses não são perdoados. São perdoados somente aqueles que recebem o sangue de Jesus Cristo sobre a vida deles. Mas este sangue está disponível a todos. Amém? Amém, amém. Nós devemos ter confiança de que Cristo é o único que pode advogar em nosso favor. Todos aqueles que forem do Senhor e ainda pecarem, porque aí João fala que não há como nós deixarmos de pecar, nós vimos isso, que todo aquele que diz que não comete pecado, todo aquele que diz que não é pecador é mentiroso. Nós vimos isso, mas existe um advogado que advoga em nosso favor.
João também mostra e afirma que Cristo foi a única oferta capaz de satisfazer a justiça de Deus com respeito ao pecado. Então, nenhum dos sacrifícios que foram feitos no passado, lá no Velho Testamento, serviram para perdão de pecados. Nenhum sacrifício feito com sangue e com a carne, com a queima de um animal, foi suficiente para perdoar qualquer pecado. Porque se assim fosse, Cristo não precisaria ter vindo. Era só a gente continuar matando animal, continuar fazendo sacrifício, continuar cumprindo as leis, que nós teríamos perdoado os nossos pecados. Mas a morte dos animais, o sacrifício dos animais no passado, serviram como exemplo, era um espelho daquilo que Cristo ia cumprir plenamente. A propiciação, que propiciação significa satisfação, meios de tranquilizar, aplacamento. Então Cristo foi propiciação por nossos pecados, Ele foi o único meio de tranquilizar, Ele foi a única maneira de satisfazer a ira de Deus. Isso é muito profundo. Também vimos que em 1 João 2, de 1 a 6, João afirma que Cristo morreu pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, Ele morreu pelos pecados de toda a humanidade, e não por todo indivíduo, que todo indivíduo recebeu o perdão. Não, só recebe o perdão aquele que corre até Jesus, aquele que reconhece que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, aquele que reconhece que Deus Pai é o único Deus e que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não venha a morrer, mas tenha a vida eterna. A morte de Cristo é suficiente para toda a humanidade, mas não é toda a humanidade que vai se beneficiar com a morte de Cristo. Tristemente, Cristo morreu por todos para que muitos se salvassem. Vimos também João falando que somos de Cristo da seguinte maneira: nós mostramos que somos de Cristo, que nós vimos que nós temos o teste de fé 1, que foi semana passada. Essa semana é o teste de fé 2, a saga continua. Quem não assistiu, quem não viu a pregação da semana passada, assista, vá lá e tique o seu teste de fé. Esse teste de fé não fui eu quem fiz, o próprio João fez. E aqui nós vamos dar continuidade hoje em 1 João 2, 7 a 11, neste teste de fé. Vimos que João afirma que nós somos de Cristo quando guardamos os seus mandamentos. Não existe outra maneira de sermos de Cristo se não guardamos os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos implica em cumprir os mandamentos de Cristo, viver como Cristo quer que nós vivamos, e não que nós vivamos da nossa maneira. Inclusive, ele deixa uma condicional que ele diz: se guardamos os seus mandamentos, ou seja, não são todos que são de Cristo. Aqueles que guardam os mandamentos, se guardam os mandamentos, são de Cristo, se não, não são. Inclusive, no 5 e no 6 da semana passada, ele diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este também deve andar como ele andou. Aqui João, inclusive, dá uma ordem, uma obrigação. Aquele que diz que permanece nele, este deve, ele tem a obrigação de andar como Cristo andou. Nós vimos também que andar como Cristo andou não é colocar uma túnica, uma roupa de tecido antigo. Não significa que eu devo juntar 12 pessoas para me seguir, não significa que eu devo pregar pelas ruas, não significa que eu devo ser crucificado e tentar ressuscitar ao terceiro dia. Cristo ressuscitou, nós vamos tentar, não. Significa que eu ando em conformidade com a ordenança que Ele deu. E essa ordenança está onde? Na própria palavra. Glória a Deus. Lembramos um pouquinho de semana passada? Vamos entrar então para esta semana. 1 João 2, 7, 11. Olha o que João diz: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo,
o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz brilha. Peguei. E a verdadeira luz brilha. João aqui parece ser meio bipolar, né? Porque ele fala, eu não dou um mandamento novo para vocês, porque vocês já conhecem, é um mandamento antigo, mas um novo mandamento eu vos dou. Vamos entender o que João quis dizer isso. Este novo mandamento, na verdade o mandamento antigo que ele fala, que não é novo, realmente é antigo, porque lá no Velho Testamento já havia esse mandamento, lá em Levítico 19:18, que diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Este é um mandamento lá de Levítico. E por que ele fala, é um mandamento que vocês já conhecem, mas um mandamento novo vos dou? Porque Cristo interpretou, inclusive, mostrou que esse mandamento vai além de eu cuidar do meu próximo como eu cuido de mim mesmo. Porque Cristo não só cuidou do próximo como ele cuidou de si mesmo, como ele entregou a vida dele pelo próximo. Este é o novo mandamento, que nós devemos amar a ponto de, se necessário for, assim como Cristo fez, entregarmos as nossas vidas pelo próximo. O mandamento era, ame o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo veio e mostrou, e esse amor não pode ser só no cuidado, é que se necessário for, morra também pelo próximo, como eu morri. Amor sacrificial. Cristo extrapolou todas as formas de pensar. Cristo foi muito além do que tudo e todo mundo imaginava. Novo mandamento é amar de modo sacrificial como o Senhor nos amou. Conseguiram pegar porque que o mandamento é velho e ao mesmo tempo ele é novo? Ele é velho porque já vinha desde sempre como uma lei, desde Levítico, para o povo de Deus. E em Cristo Jesus vai muito além, é o amor sacrificial. E é isso que Cristo diz, ame ao teu próximo como eu vos amei. E Cristo nos amou até quando? Até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu ao Pai até o fim. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Na igreja cristã, o amor não se expressa somente ao se demonstrar respeito, mas mediante atitudes. Nós temos visto muito isso. Nós temos visto bastante isso, que a palavra de Deus ensina isso. Que eu não posso dizer só que eu tenho vontades, que eu tenho desejos. Eu tenho um desejo de socorrer as pessoas, eu tenho vontade de trazer socorro para as pessoas, eu tenho uma vontade de pregar o Evangelho para as pessoas. Como Deus sabe que o meu coração está nisso, mas se isso não resultar em atitudes, vale alguma coisa? Vale alguma coisa? Sim ou não? Quem acha que se eu tenho desejo no meu coração, eu tenho vontade de pregar o Evangelho, eu tenho vontade de amar as pessoas, eu tenho vontade de socorrer o necessitado, quanta vontade eu tenho, isso é suficiente? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não acha nada? Não é suficiente, porque só o desejo de fazer sem resultar na atitude, não vale nada. Já pensou se Cristo tivesse dito assim, eu tenho um amor, oh Deus, eu tenho um amor tão grande pela humanidade, eu sei que eles pecaram tão feio contra mim, o pecado deles contra mim é tão terrível, que somente a morte do meu filho pode saciar a minha ira contra a humanidade. Esse desejo que eu tenho é muito grande. Deus falando, glória a mim por esse desejo. E ele não tivesse enviado o filho dele, o que teria acontecido conosco? Inferno para todos. Deus demonstrou, ele mostrou que o amor é demonstrado em atitudes, que enviou o seu único filho para morrer por nós, em favor de nós e não para nós.
Cristo morreu para Deus, mas em favor de nós. Já pensou se Cristo tivesse falado assim? Entenda, nada disso é uma hipótese que poderia acontecer, tá? Isso que eu estou conjecturando aqui jamais poderia acontecer, é só para a gente imaginar uma besteira. Cristo tivesse falado, não, eu vim, Deus, o Senhor me enviou, eu amo este povo, realmente a minha morte é a única maneira de satisfazer a sua ira. Olha que sensacional, mas eu vou ficar vivo aqui pela eternidade, porque Cristo não morreria. Cristo não cometeu pecado, logo ele não teria morte sobre a vida dele. Inclusive sabemos que ninguém matou a Cristo. Alguém matou a Cristo? Não, porque a própria palavra diz que ele se entregou por nós, ele se entregou. Inclusive na cruz, sofrendo como estava sofrendo, ele disse, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai. E aí ele expirou. Se ele não tivesse entregado o espírito, ele teria continuado vivo, sofrendo, e não importa o quanto batessem, tivessem judiado dele, Cristo não teria morrido. Amor sempre, sempre, sempre vai ter que resultar em atitudes. Ninguém ama sem atitudes. Ninguém ama sem atitudes. A manifestação do amor do verdadeiro cristão vai além dos amigos e familiares e chega até os inimigos e perseguidores. Aquele que diz que é de Cristo não deve nunca amar somente aqueles que ele é amado, os amigos, os próximos, nunca. Em Mateus 5, 43, 48 diz o seguinte, Cristo falando, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazei os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui Cristo está dizendo, para que você se torne um filho de Deus, para que você demonstre, para que o mundo veja que você é um filho de Deus, você tem que fazer como Deus fez. Não como ensinado por qualquer outra pessoa que é amor, não. Como Deus fez. O seu exemplo, o seu padrão é Deus. Deus amou, Ele fez nascer sol e chuva, Ele fez ter oxigênio, todos, bons e maus. E não só isso, Cristo enviou Jesus Cristo para quem? Para os bons? Para quem Jesus Cristo foi enviado? Em favor de quem? Dos maus. Porque Cristo disse, quem não está doente não precisa de médico, só precisa de médico quem está doente. E é para isso que Cristo veio. Cristo não foi enviado para bonzinhos, porque ninguém é bom. Deus olhou o mundo e não viu um justo sequer. A palavra de Deus diz que ninguém busca a Deus, ninguém quer Deus. Ninguém, pela sua própria natureza, busca a Deus. Nós nunca podemos falar, não, eu busco a Deus, eu me esforço, eu faço isso. Porque quando nós fazemos isso, o que estamos fazendo com Deus? Estamos zombando dele. Lembra lá que temos estudado também a respeito de zombar de Deus, que de Deus não se zomba? E a gente acha que o zombar de Deus é o que foi feito no carnaval passado, do ano passado, que pegaram um capetoso, um cara vestido de demônio lá, e puxando Jesus pelos cabelos, olha, zombaram de Deus. Aquilo realmente é uma ofensa contra Deus, mas são pessoas que querem realmente ofender a Deus. Dentro do meio cristão, nós zombamos de Deus muitas vezes sem saber que zombamos. Por exemplo, numa situação dessa, quando eu digo que eu sou bom, quando eu digo que sim, eu busco a Deus, porque eu me esforço para isso, afinal de contas eu tenho orado, Deus responde às minhas orações porque eu tenho me colocado em tal posição. Quando eu afirmo esse tipo de coisa, eu zombo de Deus, porque eu estou afirmando para Deus, olha, eu consigo, eu faço, não era necessário que o Senhor fizesse por mim.
E na verdade sabemos que todos estávamos condenados ao inferno. E a Bíblia diz que ninguém busca a Deus por sua própria vontade. Então, como eu posso falar que eu oro, que eu me aplico, e que a vontade de orar, e que a vontade de ler a palavra, e que a vontade de estudar a palavra é um esforço meu? Não. Quem desperta em mim é o Senhor. É lógico, eu não deixo de lado a minha parte, a minha responsabilidade, mas qualquer coisa que diz respeito a Deus, quem desperta em mim a vontade eu fazer é o Senhor, não sou eu, não sou eu. Então zombo de Deus quando digo em qualquer situação espiritual que aquilo que foi realizado foi por meu esforço. Zombo de Deus quando digo que qualquer coisa espiritual foi conquistada pelo meu mérito. O amor deve ser a força unificadora e a marca distintiva, ou seja, aquilo que é único no meio do cristianismo. Qual é a marca que distingue o cristianismo de todo o resto? Qual que é a marca que distingue aquele verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Cristo de todo o resto? É o amor. Porque Cristo disse que nós seríamos conhecidos por amá-lo. Por amá-lo. Cristo não disse que nós seríamos conhecidos pelos bens que nós temos. Cristo não disse que nós seríamos conhecidos assim: quando eles verem o jatinho que você anda, aí eles vão dizer, há um Deus, e eu quero esse Deus. Foi isso que Cristo afirmou? Cristo afirmou, tá bom, não vamos falar de jatinho? Vamos falar daquela época, afinal de contas naquela época não existia jatinho. Cristo disse assim: quando eles olharem um tanto de ovelhas que vocês tiverem, aí eles vão falar, aí há um Deus, é esse Deus que eu quero. Eles vão distinguir vocês quando eles virem o quanto de carroça vocês têm. Quando eles olharem o tanto de terra que vocês têm, e isso estava sendo falado para um povo que achava que isso era um sinal de que Deus os abençoava. Cristo disse isso? Não, não. Cristo afirmou que nós seríamos conhecidos pelo amor. Qualquer amor? Ah, Betuel, mas o amor realmente existe, toda forma de amor é válida. As pessoas que se amam, então já são de Deus. Afinal de contas, olha, aquele menino ama aquele menino, então eles se amam. Olha, aquela menina casou com aquela menina, então eles se amam. Isso é um sinal de Deus. Isso é um sinal de que o amor de Deus está lá. Não, não é não, nem um pouco. Porque nós vimos que amar, inclusive o Felipe na abertura do culto citou isso. Que o amor, isso a palavra de Deus diz, que o amor consiste não em que eu amei, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. Nisto consiste o amor. Então, quando eu trato de amor um para com o outro, não é esse tipo de amor que o mundo ensina, não é esse tipo de amor que o mundo fala que é correto. Quando a Bíblia fala que nós seremos distinguidos e conhecidos pelo amor, é o amor de Cristo que ele está falando. É este amor sacrificial que ele está falando. E se eu amo a Cristo e o amor de Cristo está em mim, porque no que consiste o amor é que Deus me amou e não que eu ame Ele, porque ninguém ama a Deus se não for dado por Deus para amá-lo. Ninguém ama a Deus se o amor de Deus não estiver dentro dele. É este amor que nós estamos falando. Então, um homem amar sexualmente outro homem não é amor de Deus. Uma mulher amar sexualmente outra mulher não é amor de Deus. Alguém amar o próximo com interesse em receber algo em troca não é amor de Deus. Porque o amor de Deus é sacrificial e consiste como Deus amou. E é assim que eu tenho que me portar. Como Deus fez, é assim que eu tenho que fazer. Em obediência a Deus, Cristo amou a Deus e obedeceu a Deus todas as leis, até a morte de cruz.
As pessoas dizem que Jesus era um bom homem, as pessoas que não creem nele como Deus, dizem que ele foi um bom homem, que Jesus Cristo foi um sábio, que Jesus Cristo foi uma pessoa muito boa, que ensinou coisas muito boas. Se eu chegasse aqui hoje e falasse para vocês, isso é uma citação de C.S. Lewis, que eu também gosto de falar de vez em quando. Se eu falasse para você assim, ó, prestem atenção, quem me conhece de muitos anos sabe que eu nasci da minha mãe, o pessoal da minha rua sabe que eu nasci num parto, que eu cresci, e eu afirmasse para vocês, eu sou Deus. Tudo isso que vocês veem, tudo, você inclusive, antes de você nascer, eu já sabia qual espermatozoide que ia pegar do seu pai, qual o óvulo da sua mãe, fui eu que te criei. Eu que fiz todo o universo. Eu que criei tudo, as galáxias, e antes de existir qualquer coisa, eu falei, vai ser do jeito que eu quero. Você ia me tratar como? Como um homem sábio? De verdade. Você ia falar, nossa, que homem sábio. Que coisa inteligente que esse cara fala. De verdade, você ia pensar isso? Ou você, duas opções. Ou você ia falar, cara, esse cara é Deus, ou esse cara é demente, prende ele. Sim ou não? Então, como nós podemos afirmar que Jesus Cristo foi eu não creio que ele é Deus, mas ele foi muito sábio, foi um homem muito bom. Pessoa que é muito boa no âmbito humano, no pensamento humano, é crucificado? Não é. Uma pessoa muito boa no âmbito humano, ela é exaltada, ela é colocada para ser diretor de algum movimento social, ela é levada para receber um prêmio. Você já viu alguma pessoa boa no nosso meio, que faz coisas boas aos nossos olhos, humanos, que os caras mataram ela e falaram assim, não, entenda, não foi um assassino, todo mundo se junta e fala, mata essa pessoa porque ela faz coisa muito boa, nós não podemos deixar a pessoa fazer coisa boa. Não. Jesus Cristo, politicamente para a época, não tratando espiritualmente, porque espiritualmente ele ia morrer mesmo, ele ia ser crucificado mesmo, porque era a única maneira de pagar os nossos pecados. Mas ele foi perseguido porque ele falava a palavra de Deus, o evangelho legítimo, e isso ofendia as pessoas não queriam aceitar, porque elas queriam viver de um modo muito diferente do que Cristo falava que Deus pedia das pessoas e ordenava para as pessoas. Não tem como eu tratar Cristo como um homem muito sábio. Ou ele é Deus, ou ele é louco. Então você, algum dia, quem está nos assistindo, se já tratou o Cristo como sábio, mas não é Deus, refaça o seu pensamento. Ou você aceita e crê que ele é Deus, ou você trata ele como doido. Não existe uma outra opção. Não existe uma outra opção. O amor que nós devemos amar é o amor que ele amou, e não o amor que eu acho que eu posso amar. Eu não escolho servir a Deus como eu acho que eu posso servir. Não existe essa opção. Ou eu sirvo a Deus como ele quer que eu sirva, ou eu não sirvo. 9, 10 e 11 diz o seguinte. Quem não sabe onde está o versículo que nisto consiste o amor, está em 1 João 4, 10 e 11, que nós vamos ver mais para frente, continuando o nosso estudo. Que diz assim, nisto consiste o amor. Ou seja, não existe outra forma de consistência, não existe outro tipo de amor. O que consiste o amor é nisto, e não existe amor fora disto. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós aprendemos agora há pouco. O que é propiciação? Satisfação. Que mais? Que mais? Propiciação? Meios de tranquilizar. Ou seja, aqui em 1 João diz o seguinte, que Deus nos amou e enviou seu Filho como o único meio de tranquilizar, o único meio de satisfazer a sua ira pelos nossos pecados.
Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E voltamos que o amor que nós devemos ter uns pelos outros não é este amor de gostar, de ter desejo, de querer satisfazer a nossa carne. Nunca. O amor legítimo é o amor que Deus nos amou. Como sabemos como Deus nos amou? Indo para o Evangelho, cumprindo toda a lei de Cristo sobre nós, e não vivemos como nós achamos que devemos viver, não da maneira como nós achamos que devemos viver. Quero lembrar uma coisa aqui sobre a propiciação dos nossos pecados. Hoje em dia nós temos ouvido muito, e é muito romântico. Quero trazer mais uma vez essa lembrança. É muito romântico ouvir que nós somos tão importantes para Deus, que Deus olhou a humanidade e falou assim: não, eu quero tanto eles perto de mim, eu não vou conseguir viver sem eles. Isso é errado. Mas nós temos ouvido isso. Não, eu quero tanto eles comigo, eu preciso tanto deles comigo, que é o seguinte, quer saber? Eu vou sacrificar algo muito valoroso para mim, porque eles são muito importantes para mim. Eu vou mandar o meu filho para morrer por eles, porque eu quero muito. Eu vou fazer um sacrifício tremendo, eu vou mandar o meu filho para morrer por eles, porque eu quero muito eles para mim. E nós temos ouvido isso nos nossos dias, que nós somos tão importantes para Deus, que Ele resolveu sacrificar o Filho dele em nosso favor. De tão importante que nós somos, de tanto que Deus nos deseja e quer que nós possamos estar com Ele. Isso é muito bonito, né? Traz uma elevação no nosso coração. Cara, realmente eu devo ser uma coisa muito valorosa. E aí é cantado em algumas músicas que nós somos mais preciosos que o ouro de Ofir. Enfim, estão interpretando a Bíblia, é uma passagem bíblica que realmente Cristo veio para morrer por nós, em favor de nós, mas de uma maneira totalmente errada. Lembrando, não é que nós somos muito importantes e Deus nos deseja tanto, Deus precisa tanto de nós, porque Deus não precisa de ninguém, Deus se satisfaz nele mesmo, Deus é satisfeito nele mesmo. Deus não precisa da nossa adoração. Ele exige a nossa adoração, porque Ele é Deus e é digno de ser adorado. Ele é Deus. Ele não precisa de nada. Nós, como criatura, devemos adorá-lo, pura e simplesmente porque Ele é Deus. Nós, criaturas, devemos louvá-lo só porque Ele é Deus. Ainda que Ele não nos desse nada, salvação, ainda que Ele não nos desse nada, uma vida boa para poder viver nessa terra, ainda que Ele não nos desse nada, saúde e ar para respirar, Ele é Deus, Ele é Criador, devemos adorá-lo. Fim. Essa pregação que nós somos tanto, que isso, que aquilo, que o outro, ela é herege, ela é antibíblica, porque o que a Bíblia afirma é o seguinte: falei agora há pouco, repito, o nosso pecado foi tão terrível para com Deus, nós pecamos tão terrivelmente contra Deus, nós nos tornamos tão inimigos de Deus, que Ele olhou e falou o seguinte: não existe outra maneira desse pessoal ter comunhão comigo novamente, se não for pela morte do meu filho. Porque eu preciso descarregar a minha ira sobre a humanidade. Deus precisava, porque Ele já havia dito isso, Ele precisava descarregar a ira dele e castigar a humanidade, porque a humanidade se tornou inimiga de Deus. Só que se Ele descarregasse, e por causa que o humano pecou, isso também nós temos estudo a respeito disso, porque o humano pecou, toda a criação pecou, porque toda a criação estava submissa ao homem. Quase que não saiu submissa, eu ia falar alguma coisa. Porque toda a criação estava submissa à autoridade do homem. Como o homem pecou, a humanidade pecou, toda a criação está em pecado.
E assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, por um só homem o pecado também foi tirado. Mas não é que o pecado foi levado para longe, para embora, não. É que há poder para perdoar e tirar o pecado de todo aquele que buscar Cristo. Deus olhou e falou o quê? Vou castigar todo mundo? Não dá, porque se eu for castigar eu acabo com toda a criação e a minha ira ainda não vai estar satisfeita. Qual era o único ser que poderia suportar toda a ira de Deus? O castigo que nos traz a paz? Cristo Jesus. Veio como homem, por isso foi necessário ele vir como homem, porque ele precisava como humano pagar o castigo de Deus, sofrer o castigo e a ira de Deus. Cristo se tornando humano e encarnando não foi qualquer coisa, não foi para cumprir só uma regrinha para mostrar, não, é porque era necessário que um humano fosse castigado. E quando diz que ele foi propiciação pelos nossos pecados, é porque ele foi verdadeiramente a única maneira de receber o castigo de Deus Pai, sem que a humanidade toda fosse consumida. O único que foi afastado verdadeiramente de Deus e não teve contato algum com Deus foi o próprio Deus. Estava levando sobre ele todos os pecados da humanidade, aqueles que haviam sido cometidos, aqueles que estavam sendo cometidos e todos aqueles que iriam ser cometidos. Ele estava levando sobre ele todos os nossos pecados. A nossa dívida para com Deus estava sendo paga. Nós vimos isso também, que a nossa dívida foi pregada na cruz. Ele levou literalmente toda a nossa dívida para com Deus. Amar verdadeiramente é uma decisão. É uma decisão. O 9, 10 e 11 diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Mais uma vez, João trata aqui, não adianta eu falar que sou de Cristo, não adianta eu falar que sou de Deus, não adianta eu falar que quero cumprir as suas leis, não adianta eu falar que eu tenho desejo, que eu tenho vontade. Mas se eu só falo, e aqui no seguinte ele está falando a respeito do ódio, e odeio o seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, só dizer que é não significa que é. Não, eu odeio sim, mas eu sou de Deus. João está falando, não é. Não, eu odeio sim, mas eu não quero ter este ódio. Opa! Um ótimo sinal. É um sinal que você quer deixar aquilo, quer largar aquilo, mas a sua humanidade, a sua essência pecador, herança, a sua essência de pecador, herança lá de Adão, está numa luta. E isso é muito bom, eu quero deixar de ser. Eu quero deixar de ser. Mas se você diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora você está nas trevas. 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço algum. Aquele, porém, de novo, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amar é uma decisão em obediência ao Senhor. Amar não é um sentimento. Eu não sinto um bem-estar, agora eu estou em paz, agora eu posso amar. Não, assim como perdoar é uma decisão e eu não posso escolher, eu não tenho escolha de perdoar ou não. Se sou de Cristo, eu devo perdoar. Isso não significa que eu devo andar junto. Amar também é uma decisão. Isso não significa que porque eu amo eu tenho empatia. É muito diferente. Empatia de amor. Amor é o que Cristo fez. Ou alguém aqui acha verdadeiramente que Cristo estava curtindo pra caramba todo aquele sofrimento que ele passou, sendo chicoteado, pele arrancada, como falamos ontem com os jovens, tendo seu músculo arrancado, tendo seus ossos expostos de tanto que ele apanhou,
Tanto soco que ele levou no rosto que perdeu parte da barba, de tanto soco. Imagina uma pessoa levar soco no rosto que chega a arrancar a barba. Ele estava curtindo pra caramba, ele estava gostando pacas, ele estava falando, não, isso é uma delícia, estou amando isso. Alguém acha verdadeiramente em sã consciência que Cristo, sendo crucificado, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, que se esvaziou, kenosis lá, que ele deixou a sua glória, e a glória não significa que ele deixou de ser Deus, não, é que ele deixou isso mesmo, para ser humilhado, para sofrer em favor de nós. Ele estava curtindo pra caramba, que delícia, que maravilha. Olha, Pai, o Senhor me colocou numa situação que realmente o Senhor é digno de ser adorado. Realmente nós achamos isso? Que Cristo estava naquela situação e achando mó tchubiruba, muito mó legal. Não. Inclusive, na oração dele, pouco antes de ser preso, ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque, incrível que pareça, Jesus Cristo já sabia com antecedência tudo que ele ia sofrer. Para ele não foi algo onde o pegou de surpresa. Ele sabia com antecedência. E sofreu antecipadamente tanto a ponto de suar sangue. Só que Cristo disse o quê? Não seja feita a minha vontade, Pai. Eu não estou a fim de passar, não. Se possível fosse, tire isso de mim. Não quero. Não estou a fim de passar isso. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Isso é amor. Que a vontade de Deus seja feita e não a minha vontade. Ainda que a vontade de Deus não me pareça boa coisa, não me pareça ser uma coisa muito legal. Eu fui ao shopping, estava conversando com um rapaz que eu não conhecia. Ele disse assim, não, eu vejo que Deus está comigo, porque o meu trabalho está indo bem, eu tenho conseguido vender bem, eu tenho conseguido isso, eu tenho conseguido aquilo, e as pessoas vêm para mim e perguntam assim, cara, mas o que acontece? Não, cara, é que Deus está comigo. Eu tenho tido destaque na empresa, e verdadeiramente isso é uma coisa boa. Não, uma coisa ruim. É uma coisa ruim? Não, mas isso pode ser a medida que eu tenho para saber se estou sendo abençoado por Deus ou não? Não. Temos o exemplo de Jó. Jó era rico, tinha filhos, esposa, um monte de animais, todo mundo olhava e falava, caramba, esse Jó é uma coisa sensacional. Deus permitiu que Jó perdesse tudo, e Jó chegou num ponto de raspar a cabeça, tirar a roupa e dizer assim, agora eu estou pelado de pelo, careca, estou nu, agora eu vim como eu nasci, estou no lucro ainda, porque tenho vida. Mas o que Jó disse quando ele estava nessa situação? Antes eu conhecia a Deus porque eu ouvia falar dele. E agora, na pior época da minha vida, onde eu perdi tudo, eu conheço Deus porque eu ando com ele. Jó, então, era um amalucado. Porque quando ele tinha tudo, ele só conhecia de ouvir falar. Não estou dizendo que ele não conhecia, ele não era servo. Até mesmo porque Deus na Bíblia fala, olha o meu servo. Ele era. Só que ele falou, na pior fase da minha vida eu entendi o que é andar com Deus. Que aí corrobora com a passagem de Paulo que diz o seguinte, tudo posso? O tudo posso, eu posso comprar tudo, eu posso ter tudo nessa terra, eu posso possuir tudo. Eu posso ser quem eu quero ser? Não importa como eu esteja, eu posso passar, porque eu estou com Cristo, eu estou com o Senhor, que é Ele quem me fortalece. Não importa se eu tenho muito ou pouco, não importa se está sobrando ou neste momento eu estou passando necessidade, eu posso passar por isso, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Amar a Cristo significa fazer a vontade do Pai e não a minha vontade. Nunca a minha vontade.
todo aquele que ama, como Cristo amou, não é qualquer amor, permanece na luz. Quem é a luz? Jesus. Então, todo aquele que ama como Cristo amou, permanece em Cristo, e não fora dele. Aqui nessa passagem é muito legal, que diz o seguinte: aquele que ama seu irmão permanece na luz, vimos que é Cristo, e nele não há nenhum tropeço. Este nele não há nenhum tropeço significa que não há coisa alguma nesta pessoa que está em Cristo que faz outras pessoas tropeçarem. Ou seja, se eu estou em Cristo, a minha vida, a maneira como eu vivo, a maneira como eu me porto, a maneira como eu falo, o tipo de piada que eu conto, o tipo de roupa que eu visto, a maneira como eu ando, reflete a Cristo e não faz com que ninguém tropece. Deu para entender? Eu ouvi durante muito tempo o seguinte: não, eu uso essa roupa, mas se alguém peca, o problema é da pessoa, não fui eu que pequei. E aqui a palavra de Deus diz o seguinte: não, se você verdadeiramente está em Cristo, você não se porta de maneira que faz outros pecarem. Porque quando nós fazemos outros pecarem, nós também cometemos pecado, porque nós somos agente de pecado sobre outras vidas. A maneira como eu me porto, como eu falo, o tipo de texto que eu coloco nas mídias sociais. Nas mídias sociais existe o seguinte: existe uma proteção, eu estou atrás de um computador, eu só tenho um teclado e uma tela. E dá-se a impressão de que o que eu faço fica meio que escondido. Outro dia eu vi um vídeo de uma menina dentro de um carro fazendo um vídeo para, como é que chama o negócio que fica dançando? TikTok. Esse TikTok é maravilhoso, né? Porque todo mundo faz as mesmas coisas. É uma repetição meio que estúpida. Porque todo mundo faz as mesmas coisas e sempre faz a mesma coisa. E todo mundo segue aquelas coisas e dá um like naquelas mesmas coisas. E aí a mesma pessoa vem e faz a mesma coisa, só que com uma roupa diferente. E aí todo mundo dá um monte, nossa, que legal, e dá um monte de like. E aí essa mesma pessoa vem e faz a mesma coisa, só que com um ambiente diferente. Primeiro fez na varanda, depois fez na sala, depois fez na praia. E todo mundo, nossa, que novidade. É uma coisa meio estúpida, mas quando eu digo não é no termo pejorativo, é uma coisa difícil de se entender. E aí o vídeo tinha um cara do lado de cá filmando a menina no carro do lado de lá fazendo dancinha do TikTok. É uma menina conhecida nos TikTok da vida aí gringo, pelo que eu li na reportagem. E a menina dentro do carro fazendo a dancinha. Quando ela percebeu que o cara estava filmando, ela ficou com vergonha. Ela ficou com vergonha, fez assim, desligou. Ela ficou com vergonha de uma pessoa de estar fazendo aquilo. E não fica com vergonha de se expor para milhares, milhões até, né, dependendo de quem é, para milhões de pessoas fazendo aquilo. Então é estranho essa ideia que nós temos hoje. Eu tenho vergonha de quem está me vendo, mas não tenho vergonha de milhões que vão me ver. O que eu quero dizer com isso? No meio cristão, no meio evangélico, eu vejo muitas postagens aí no Facebook, que eu tenho Facebook, falam que o Facebook é coisa de velho, né? Que é a mídia social de velho. Que é o seguinte: as pessoas se sentem, dizem palavrões, se posicionam de forma agressiva contra outras pessoas, postam fotos que não condizem com uma pessoa cristã, inclusive pastores. Essa semana também atrás eu vi um pastor que bateu uma foto, ele é um pastor marombado, é um pastor conhecido aí, ele gosta de bater foto sem camisa, ele ama isso. Quem sabe ele bateu uma foto fazendo barra de costas, puxando, fazendo barra sem camisa, e pôs um versículo bíblico embaixo, porque o Senhor, isso, aquilo, outro. Aí um dos primeiros comentários estava assim: o que tem a ver o versículo bíblico com você sem camisa mostrando o músculo?
realmente, isso que eu digo não é só para mulher, não é só mulher que... Homem, um pastor, todo tatuado, fazendo barra, mostrando um monte de músculo, e o Senhor é quem... Que coisa absurda, que coisa absurda. Aqui diz que aquele que está em Cristo, não há nenhum tropeço nele. Ou seja, a minha vida não pode ser mostrar quem eu sou, quem eu quero ser. Jamais. Eu não posso causar tropeço em outras pessoas. Eu tenho que evitar ao máximo esse tipo de situação. Facebook, Instagram, WhatsApp, piadas, formas de falar, maneiras de se portar. Eu tenho sim que tomar conta disso, eu tenho que evitar muito esse tipo de coisa. Muito, muito, muito. Quem está falando aqui é João. Ele diz, e todo aquele que é veja, ele faz uns paralelos a respeito disso. Aquele que é de Cristo vive assim. Aquele que não é de Cristo, que não está em Cristo, está nas trevas. E anda nas trevas, que é o que a passagem diz. Olha lá, 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Nós temos aprendido o que é andar, porque também a passagem bíblica diz o seguinte: aquele que é do Espírito anda no Espírito. E aqui João fala, aquele que está nas trevas anda nas trevas. E o que é andar no original aí? O que significa andar? Quando a palavra de Deus diz andar, o que significa? Alguém lembra? Viver, direcionar a minha vida para tal fim. Isso é andar. Eu direciono minha vida para um fim. Então, se eu sou do Espírito, eu ando no Espírito, eu direciono a minha vida para que todos os dias da minha vida sejam vivendo no Espírito. E aqui João diz que aquele que está nas trevas, anda nas trevas, ou seja, aquele que está nas trevas, que não vive como Cristo quer que ele viva, ele dirige a vida dele para um fim que não é o de Cristo. E aí nós temos um outro versículo bíblico que corrobora totalmente com isso, que diz, aquele que está limpo, limpe-se ainda mais. E aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Aquele que é do Espírito, anda no Espírito também, ou seja, vai se limpar cada vez mais. E aquele que está nas trevas e anda nas trevas, aquele que está sujo, suje-se cada vez mais. Suje-se ainda mais. As trevas cegaram os seus olhos, ou seja, aí nós vemos no 11, aquele que está nas trevas e anda nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os seus olhos. Ele não consegue mais sequer identificar se ele está certo ou errado. Quem aqui não responda, não levante a mão, é uma retórica. Mas quem de nós já não passou situações onde a gente achou que o nosso pecado não era tão pecado assim? Vocês não precisam responder, eu respondo por mim, eu já passei por isso. Eu achei que certo pecado meu ou certos pecados meus não eram tão pecados assim, não eram tão graves assim, porque a minha mente já estava em trevas. E eu não conseguia mais discernir o que era e o que não era. Voltando um pouquinho pelo que a gente falou. Deus olhou o mundo e o nosso pecado contra ele era tão grave que ele disse, não há maneira de reconciliar a humanidade comigo se não for a morte do meu filho. Ou seja, o meu pecado contra Deus é tão grave que somente a morte do Cristo poderia saciar a vontade, poderia saciar a ira de Deus e o castigo dele contra mim. E eu olho e falo, o meu pecado não é tão pecado assim. Olha que perigo. O meu pecado não é tão pecado assim. O que eu estou fazendo com Deus? Zombando dele de novo. Porque eu estou falando, o Senhor disse que o meu pecado é muito grave, mas eu digo que não é tão grave assim. Deus, o Senhor é Deus, mas o Senhor não sabe das coisas. O Senhor disse que o meu pecado foi muito grave e que não havia salvação para mim.
Ou você acha que se você tivesse cometido só um pecadinho, você teria o direito de entrar no céu? Sim? Eu só cometi, minha vida inteira, imagina que numa suposição que na minha vida inteira eu só cometi um pecadinho, eu comi além da conta, eu exagerei um pouquinho, eu fui guloso. Senhor, eu mereço o céu, porque afinal de contas eu só fui um pouquinho guloso. Mereço o céu? Não mereço. Por merecimento, eu sou um cara que uma coisa eu conquistei espiritualmente. Eu falei agora há pouco que espiritualmente nós não conquistamos, eu errei. Espiritualmente nós conquistamos sim, e isso eu conquistei com mérito. Se tem uma coisa que eu conquistei espiritualmente, com mérito, eu fui um cara que, você pode olhar para mim e falar assim, cara, o Betuel realmente conquistou isso, porque ele mereceu. Betuel, foi o inferno. Isso eu conquistei. Eu conquistei pelas minhas próprias forças. Isso ninguém precisou me dar. Eu fui lá e conquistei, porque eu nasci em pecado e nasci inimigo de Deus. Isso foi mérito meu. Agora o céu, a salvação, foi só mérito do Senhor. Porque pela sua misericórdia eu não fui enviado para o inferno. E se tivesse tido só isso, eu já estaria muito bom. Concorda? Se Deus chegasse e falasse assim, não, eu só não vou mandar você para o inferno. Quando você morrer, acabou. Cara, já seria um baita lucro. Só que a graça de Deus superabundante foi tão maior ainda do que só o livramento do inferno, que Ele ainda nos deu o reino dEle como herança. E a palavra de Deus diz que nós não vamos só para lá, nós vamos para lá para reinar com o Senhor. Olha a que ponto o amor de Deus chega. Um inimigo dele, que merecia o inferno, ele fala, não vou te dar mais o inferno, e não só vou te livrar de sofrer, como vou te dar o meu reino, para você reinar com o meu filho. Como eu posso, na minha mente, achar que esse Deus não deve ser adorado e glorificado em todos os momentos e em qualquer situação? Como eu posso? Eu não posso. As trevas cegaram seus olhos. Nós chegamos a tal ponto de não conseguir mais enxergar o que nós fazemos. E achamos que o nosso pecado não é tão pecado assim. Quando entramos nesse ponto, estamos correndo a passos largos para a perdição. Estamos correndo a passos largos para nos afastar do Senhor. E se identificamos isso, peraí, na minha vida eu estou vendo que tem pecado que eu estou achando que não é tão grave assim. É melhor eu parar com isso. É melhor eu voltar atrás. É melhor eu parar e pensar e ver que o meu pecado sempre foi muito grave, sempre afrontou a Deus, porque Ele é plenamente santo. Então não importa se um pecado desse tamanho ou um pecadão desse tamanho. E é claro que nós sabemos que não existe isso. Pecado é pecado. É afronta contra Deus. Mas, se eu paro para pensar e acho que o que eu faço não é tão ruim assim, é um péssimo sinal, porque mostra que eu estou me afastando, mas se eu desperto é um ótimo sinal, porque mostra que eu preciso me converter novamente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque precisamos da misericórdia do Senhor. Que o Senhor lembre que nós somos pó, que fomos criados do barro. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida de pecador, não só dos pecados que nós cometemos. Que nós possamos identificar o quão pecadores nós somos e que nós possamos nos atentar e nos converter novamente aos caminhos do Senhor. Amém?